Não há ninguém especial entre nós. Todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Quando você passa por lutas e provações e correções, você nunca passa sozinho. Nossa casa está como está, porque nós abandonamos Deus. Esse é o cenário que nós temos, então agradecemos ao Ministério de Cenografia da nossa igreja, a Jordana, a Poliana e quem está envolvido, mas que nos ajudou aqui, porque agora nós temos esse cenário para nos ajudar a pensar nesses assuntos à luz da palavra de Deus, baseado no livro do profeta Miqueias. Um conhecido pastor faleceu em 2017, pastor presbiteriano, falando sobre essa expressão, ele disse: viver corandel é viver toda a vida na presença de Deus, sobre a autoridade de Deus e para a glória de Deus. O R.C. Sproul. Então é isso. O que é corandel? É estar diante de Deus em todo o tempo. Não existe separação entre profano e sagrado. Aqui, ali, acolá, você estando na sua faculdade, você estando em casa, no trabalho, você está sempre diante de Deus. Talvez é isso que nos falta, essa consciência de que não existe uma vida secular, profana e santa. Onde você está, onde eu estou, nós estamos diante de Deus. Você tem essa consciência? Porque senão ele fala assim, aqui é um lugar sagrado, aí lá na sua casa não é? E no seu trabalho, e quando você está jogando futebol, e quando está no clube, você não está diante de Deus? Então essa consciência da presença de Deus é que nós vamos trabalhar à luz do livro de Miqueias. O significado de corandel é exatamente isso. Não existe divisão entre sagrado e secular, tudo pertence a Deus. Tudo é para a glória de Deus. Cada ação com adoração ao Criador. Sob a autoridade, submissão à vontade revelada de Deus. Na presença de Deus. Consciência constante do olhar de Deus na nossa vida. Talvez a falta de ter essa consciência é que faz a gente às vezes ficar envergonhado de pessoas que proclamam. Eu sou cristão, eu sou evangélico. E quando a sociedade, então, olha para essa pessoa, bate luz na vida dessa pessoa, a gente fica corado de vergonha. Talvez é por causa de não entender isso aqui. Então, eu não posso ser uma pessoa aqui e lá em casa ser diferente, com a minha esposa e meus filhos. O desafio é a gente entender que nós estamos sempre na presença de Deus. Senão a gente vai ser meros religiosos. Aqui a gente age de um jeito, aí no trabalho é de outro, na escola é diferente. Então, corandel para todos nós. Todos nós estamos na presença de Deus. E você tem esse compromisso, tá bom? Então, quando Deus desce, nossa primeira mensagem baseada no capítulo 1 de Miqueias. Vamos ler? Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, de Moresete, a respeito de Samaria e Jerusalém. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Escutem todos os povos, prestem atenção, ó terra e todos os seus moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês. Do seu santo templo o Senhor falará. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, ele desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas. Farei com que as pedras rolem para o vale e deixarei descobertos os seus alicerces.
Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e tudo que ela ganhou com a sua impureza será queimado. De todos os seus ídolos eu farei uma ruína, visto que ela os ajuntou com pagamento por prostituição, em pagamento por prostituição eles serão transformados. Por isso, lamento e choro, ando descalço e nu, faço lamentações como os chacais e planteio com os avestruzes, porque as feridas de Samaria são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anunciem isso em Gate, nem chorem, rolem no pó em Bet-Leafra, moradores de Safir, sigam para o exílio em vergonhosa nudez. Os moradores de Zanã não podem sair da cidade. O pranto do povo de Bet-Ezel tira de vocês o lugar de refúgio. Os moradores de Marote suspiram pelo bem, porque o Senhor fez o mal chegar até as portas de Jerusalém. Moradores de Lax, atrelem os ginetes aos carros, como vocês teve início o pecado da filha de Sião, com vocês teve início o pecado da filha de Sião, entre vocês se encontraram as transgressões de Israel. Portanto, vocês darão presentes de despedidas a Moresete Gate. As casas de Axibe serão algo enganoso para os reis de Israel. Enviarei ainda quem tomará posse de vocês, moradores de Maressa, e a glória de Israel chegará até Adulão. Cortem os cabelos e rapem a cabeça por causa dos seus filhos queridos. Alarguem a sua calva como a águia, porque esses filhos serão levados para o cativeiro. Você leu o primeiro capítulo do livro de Miqueias. E como você está pensando, Senhor, o que o pastor vai pregar? Então você ora por mim, tá bom? Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. E você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, que é o mais importante para nós aqui. Nós não estamos aqui por causa de homem algum. A nossa dependência é totalmente de Deus. Senhor Deus e Pai, somos conscientes de que precisamos do Teu Espírito Santo para entendermos a Tua palavra e responder ao Senhor. Então, Espírito Santo, me ajude. Seus irmãos e irmãs vieram dos seus lares e nós trouxemos uma expectativa no coração: ouvir a voz do Senhor. Não voz de homem, mas a voz do Senhor. A palavra do Senhor, que é o mais importante entre nós. Então, para a glória do seu próprio nome, fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, em resumo, Corandel é um chamado para viver com consciência constante na presença de Deus. O livro do profeta Miqueias nos lembra que Deus vê, Deus age. E os irmãos que leem a palavra de Deus sabem o que aconteceu logo após a divisão de Israel, depois de Davi, Salomão, o seu filho Roboão. Houve uma divisão do reino. O reino do norte recebeu o nome de Israel e fez de Samaria a sua capital. O reino do sul fez de Jerusalém a sua capital. Os reis, o primeiro rei do norte, Jeroboão, ele estrategicamente, politicamente, ele construiu altares e disse para o povo: vocês não precisam ir lá no sul para adorar a Deus, adorem aqui mesmo. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jeroboão foi a referência de um rei mau, que trouxe pecado sobre o povo e fez o povo se desviar de Deus. E todos os reis que vieram depois de Jeroboão, eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. No sul, em Judá, alguns reis diferentes até foram tementes a Deus, mas não o suficiente para terminar com a idolatria, que era a coisa pior que tinha.
faziam o povo errar, tiravam os olhos de Deus. A idolatria até hoje, o nosso maior inimigo, faz com que nós tiremos os olhos de Deus e coloquemos em outra coisa, em outra pessoa. Nós temos uma tendência idólatra terrível. Ora a gente adora o nosso emprego, ora a gente adora a família, ora a gente adora a religião, ora a gente adora alguma coisa, o carro, a bicicleta, o skate. A gente adora. Nós temos que adorar alguma coisa. E muitas vezes não é o Senhor que a gente adora, então nós somos idólatras. Miqueias foi um profeta que teve um ministério longo. Ele profetizou e viu 3 reis em Judá. 3 reis. 52 anos ele exerceu o seu ministério. Ele viu o rei Uzias, viu o rei Acás e viu o rei Ezequias. Jotão, Acás, porque Jotão era filho do rei Uzias. Uzias começou a reinar com 16 anos. E ele foi até um bom rei, embora não tenha evitado essa idolatria. O povo adorava nos montes ainda aqueles deuses, mas Uzias no geral foi um bom rei. Pelo menos no começo, quando ele começou a reinar com 16 anos. Mas no final já do reinado dele, ele se ensoberbeceu. E ele resolveu que ele podia também ser um sacerdote. Os sacerdotes estavam lá com o incensário. Ele disse: eu vou fazer isso aí. O sacerdote: não, rei, sua função é outra, deixa a gente fazer isso aqui. Nós fomos chamados: não, eu vou fazer, me dá um incensário aqui e eu mesmo vou fazer isso. Deus não gostou disso. A Bíblia Sagrada diz que Uzias foi cometido de lepra. E no final do seu reinado, quem liderava era o seu filho Jotão. Jotão é que cuidou. Jotão também foi um bom rei. Não foi dos melhores também, mas foi um bom rei. E depois de Jotão veio o filho dele, Acás. Terrível. Acás era terrível. Ele seguiu os modelos dos reis do norte. Ele foi tão terrível que ele sacrificou um filho dele a entidades. Ele fez uma visita a Damasco e lá ele viu um altar dedicado aos deuses. Então eu até pensei assim: bom, se fosse hoje eu teria tirado uma foto e mandado para o WhatsApp lá do fã, faz um altar igualzinho esse. Mas ele não usou essa tecnologia na época, mas ele contou os detalhes, escreveu dizendo os detalhes do altar que ele queria. Ele viu num deus lá, junto com o rei da Síria, lá em Damasco, ele queria um trono daquele jeito, um altar daquele jeito. Quando ele retornou da viagem, o altar já estava pronto. Ele substituiu aquele que era usado para adorar a Deus e colocou aquele que ele viu lá em Damasco, do rei da Síria. Acás foi um péssimo rei. Fez o povo errar espiritualmente. Depois veio o rei Ezequias. Rei Ezequias, o filho do Acás, já imitou seu avô. Foi um homem temente a Deus. O rei Ezequias promoveu uma reforma no meio e na vida do povo de Judá. Não suficiente também, apesar do seu esforço. Para vocês se lembrarem, aquela serpente de bronze que Moisés levantou lá no deserto, anos e anos atrás, o povo pegou aquela serpente de bronze e fez dela uma deusa. E adoravam aquela deusa. Aquela estátua de bronze que era símbolo de uma cura de Deus. Agora se transformaram num objeto de adoração. Eu não estou falando para vocês que a gente tem tendência de idolatrar as coisas. A gente pega uma bênção e transforma num ídolo. Eles pegaram aquela estátua de bronze e transformaram numa deusa. Só agora, no reinado de Ezequias, que aquilo vai ser destruído. Ele vai destruir aquela imagem. Mas mesmo assim, o povo continuava errando. E Deus levantou os profetas. Uma mensagem dura para o povo. Dizendo: olha, Deus vai trazer juízo. O reino do norte foi destruído pelos assírios. E o reino do sul foi destruído por Nabucodonosor, pelos caldeus, ou os babilônicos. E Deus sempre avisou. Os 200 anos do reino do norte, 209 anos. Deus levantava profetas para dizer: gente, por que nós vamos adorar outros deuses? Deus está nos alertando. Ele é um pai amoroso e ele vai nos corrigir. Vamos nos arrepender dos nossos pecados e vamos nos voltar para Deus.
Mas o povo nada, o povo é duro cerviz. Teimoso, Deus diz, meu povo é teimoso. Deus então permitiu que na época do rei Oséias, o rei da Síria viesse e destruiu Israel como nação. Israel só voltou a ser nação em 1948. E o sul, mesmo vendo isso, vendo o que aconteceu com o reino do norte, os profetas se levantavam e diziam, gente, vocês viram o que aconteceu com os nossos irmãos em Israel? Vamos nos voltar para Deus, vamos abandonar os nossos ídolos, vamos nos arrepender, vamos voltar para Deus. Nada. Apesar de tanto aviso, até que Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo, queima as portas do templo, leva cativo pessoas da nação. E esse povo vai ficar 70 anos no cativeiro. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Essa história não tem nada a ver. Pois é, irmãos. Mas tem. Por isso que nós cremos que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é Velho e Novo Testamento. O mesmo Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. E nós precisamos entender que esse Deus, que é amoroso, ele tem uma palavra de exortação para nós ainda hoje. Porque o mesmo Deus odeia o mesmo pecado. E o mesmo Deus tão amoroso continua sendo amoroso e na história dando provas a nós do seu grande amor. Esse mesmo Deus que se levanta para trazer juízo é o mesmo Deus que desce para salvar a nós pecadores. Eu quero falar com vocês sobre alguns princípios que são imutáveis. E que nós religiosos, principalmente dos nossos dias, a gente precisa tentar, porque nós, irmãos, a cada dia somos menos reverentes. A cada dia nós vamos abusando mais e mais e mais. Falta para nós temor de Deus. Talvez porque a nossa imagem é de um Deus inerte, um Deus indiferente, um velho barbudo, assentado num trono como se fosse um Papai Noel, que faz vistas grossas a tudo. Talvez nós estejamos enganados sobre Deus. E a palavra quer nos mostrar quem é Deus. E qual a nossa postura diante de um Deus poderoso, justo. Um Deus que requer de nós justiça, porque Ele é justo. Requer de nós misericórdia, porque Ele é um Deus de misericórdia. E requer de nós humildade, porque Ele se humilhou. Então o que nós vamos aprender sobre a santidade de Deus? O profeta Miqueias se levanta, contemporâneo do profeta Isaías. Só que Isaías tinha acesso ao trono. Isaías era de uma família nobre. Miqueias é um camponês, um homem pobre. Mas a mesma mensagem que Deus põe na boca de Isaías para adentrar o palácio, é a mesma palavra que Deus dá a Miqueias, um homem do campo, que morava em Moresete, que 35 quilômetros a sudeste de Jerusalém, num lugar rural, era um homem de roça, um roceiro, mas que tem a palavra de Deus. Diferente de Isaías, um homem mais letrado, mas Miqueias é um homem da roça. E Deus usa esse homem da roça para falar para o povo. E a primeira palavra dele é sobre reverência, a santidade de Deus. E escutem todos os povos, irmãos, porque Deus é um Deus soberano. Todos devem ouvir, prestem atenção. Todos os moradores. E aí, meus irmãos, são usadas algumas imagens na palavra de Deus para a gente entender sobre a santidade de Deus. O monte que fumega, que derrete, a fenda na terra, são expressões para mostrar que o mundo, a criação responde a esse Deus santo. Há uma manifestação
na natureza de que Deus é um Deus santo. Todas essas manifestações de Deus, há uma manifestação da natureza para ensinar para nós que esse Deus é santo e poderoso. Os montes tremem. Expressões para mostrar essa santidade de Deus. O Senhor sai do seu templo, deixa o seu santuário para julgar, ele se levanta do seu trono. Se você acha que Deus é um Deus distante, você está enganado. Corem Del, Deus é presente na vida de todos nós, irmãos. A nossa vida está diante de um Deus. Os olhos de Deus são como chamas de fogo, penetram no mais profundo. Deus nos conhece. A palavra nem chegou na sua boca, Ele sabe tudo. Por isso que Ele é chamado de Deus Todo-Poderoso. Então a religião não pode ofuscar os nossos olhos de quem é Deus, irmãos. Achar que Deus é um gênio da lâmpada para satisfazer os nossos caprichos. Você respeite Deus. Cale-se diante dele toda a terra. Sinta o peso no seu coração de um Deus santo. Tenha reverência. O centro desse culto é o Senhor. Você está consciente disso? E que todos nós estamos em pé de igualdade, porque todos nós somos totalmente dependentes de Deus. Não pense você, porque eu estou aqui falando e você está me dando a sua atenção, que eu sou melhor do que você. O juízo de Deus começa dentro da casa dele. Começa no que fala e vai por todos nós. Não há ninguém especial entre nós. Todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Você entende isso? A reverência a esse Deus. A expressão é essa: os montes se derretem, a criação treme diante da santidade divina. Nada resiste, irmãos. São expressões para mostrar que esse Deus não é criado pela nossa imaginação humana. Nós não fizemos esse nosso Deus com a arte das nossas mãos. Esse Deus é um Deus soberano, livre, todo-poderoso. Ele não é um Deus manipulado pela religião. Ele é um totalmente outro. E a nossa postura diante desse Deus tem que ser de reverência. Nós não podemos pensar que lá na nossa casa, no nosso serviço, Deus não está vendo. Lá na faculdade amanhã, na escola, você vai viver de qualquer jeito. Afinal de contas, você está longe da igreja, dos irmãos em Cristo. Você não conhece Deus. Corem Del. Tudo está na presença de Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se justo com aqueles cujo coração é totalmente dele. É esse o temor de Deus que você tem no coração? Aqui, ali ou acolá. Onde você está? Você está na presença de Deus. E aí, meus irmãos, o profeta levanta e dizendo: gente, eu lamento. Ele rasgou as roupas dele. Olha só, por isso eu lamento e choro, eu ando descalço e nu. O profeta está desesperado, o profeta Miqueias está desesperado. Ele diz: Deus vai ferir o povo, vai trazer juízo. É por amor, mas é difícil. A Bíblia diz: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Deus é um Deus de misericórdia, irmãos. Mas nós estamos diante de um Deus santo, santo, santo. Isso tem que gerar temor no nosso coração. Isso tem que alterar o jeito que eu trato a minha esposa, meus filhos. Isso tem que alterar como eu faço os negócios. Isso tem que alterar a minha vida. Porque é Corem Del. Estou na presença de Deus. Quando estou em entretenimento, assistindo a série, jogando futebol no clube, eu estou sempre diante de Deus.
E nós precisamos agora ver se nessa nossa vida nós não estamos ferindo a santidade de Deus. Através de palavras, pensamentos e ações. Nós somos todos pecadores, mas nós precisamos ter essa sensibilidade de falar: Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, faça-me melhor marido, melhor esposa, melhor funcionário público, melhor pastor, me faça melhor, um ser humano melhor. Ajuda-me a viver com dignidade, a não escandalizar meus irmãos, a viver com dignidade, de tal forma que quando o meu nome for citado, o seu nome seja glorificado, e que eu não escandalize ninguém, Senhor. Ajuda-me a viver, passar por essa vida, sem fazer alguém tropeçar. Essa sensibilidade, irmãos, tem que invadir nosso coração. Vai fazer com que nós sejamos melhores cidadãos. O chamado de Deus é para o arrependimento, sempre foi, irmãos. Então não é questão do Velho Testamento. Quando João Batista morreu, Jesus ficou sabendo que João Batista tinha morrido por conta de uma dança erótica. A menina pediu a cabeça de João Batista num prato. Herodes, então, tinha prometido o reino inteiro para aquela menina, se ela quisesse. Orientada pela sua mãe adúltera, ela pediu a cabeça de João Batista num prato e o rei atendeu. Quando Jesus ficou sabendo que João Batista fora morto, Jesus saiu de onde estava e foi até o lugar onde João Batista pregava. E quando Jesus chega onde João Batista pregava, eu imagino assim, João Batista subia numa pedra lá para ficar mais alto e fazia daquela pedra o seu púlpito. Sabe o que aconteceu? Jesus foi exatamente onde João Batista pregava e pregou a mesma mensagem. A mesma mensagem. João Batista parou de pregar, Jesus assumiu o sermão de João Batista e a mensagem que João Batista pregava, e a mensagem era: arrependei-vos, porque chegou a vocês o reino de Deus. A mesma mensagem. O tempo passou, você quer ouvir que mensagem? A mensagem é a mesma. Eu tenho que chamar você ao arrependimento. A minha ênfase não pode ser a religião, a nossa ou outra qualquer. O foco não é o pastor, é a mensagem dele. É o que ele prega. Se é palavra de Deus. Não é entretenimento, esse lugar é um lugar de confronto. De confronto. De revelação. De transparência, de constrangimento. Esse aqui é um lugar de constrangimento. Diante de Deus Santo. Porque nós vamos sair daqui a pouco. E nós temos uma semana inteira pela frente. Você vai estar num ambiente hostil. Talvez nem tanto. Mas você estará sempre na presença de Deus. Aqui não é o lugar onde Deus mora. Isso aqui é só um lugar de reunião. O templo é você. Então, irmãos, arrependimento. Nós não podemos entrar aqui e sair do mesmo jeito. Podemos entrar e sair do mesmo jeito. Se Deus deu a graça da gente vir aqui, irmãos, é porque Deus está trabalhando em nós. Nós somos pessoas, nós somos um terreno de obra, chão de fábrica. E Deus tem que trabalhar em nós. O Espírito Santo tem que trabalhar em você e em mim. Porque olha só, você está investindo tempo, você saiu da sua casa, pegou seu carro, veio a pé ou de Uber. Você veio a esse lugar para ver o quê? Uma apresentação? Não.
Você veio para adorar a Deus juntamente com outros irmãos. E numa expectativa de que Deus revele ao seu coração a vontade dele pela palavra dele. É isso que dá sentido à nossa reunião. O arrependimento, o confronto com o pecado. O Senhor expõe as transgressões. A luz revela toda a escuridão. Às vezes está sendo constrangedor para você, mas isso é bênção. Bênção de Deus. O profeta chora, Miqueias lamenta pelo povo, seu coração se quebranta pelo juízo, ele está sofrendo. O profeta verdadeiro, ele sofre. Ele sofre, ele sabe o que pesa sobre ele, a mensagem que ele tem que pregar. Eu resisti, irmãos, com a equipe pastoral. Eu falei, gente, vamos pôr os textos mais fáceis. Miqueias. Deus foi conduzindo nós. Eu confesso para vocês, eu tentei mudar. Tentei. Teve jeito. Deus tem um convite de Deus. Esse mesmo Deus que alertou Israel como nação, alertou Judá. O mesmo Deus que fez isso com outras nações, é o mesmo Deus que requer de nós a mesma consciência, irmãos. A cada dia, irmãos, nossa sociedade piora. A cada dia há uma luta, uma tentativa de tirar do nosso coração a fé, como se isso fosse o nosso problema. Deus não é o nosso problema. Exatamente a falta de justiça, de misericórdia, de humildade, é porque nós abandonamos Deus. Nossa casa está como está, porque nós abandonamos Deus. Nossos filhos estão como estão, porque nós abandonamos Deus. Há necessidade de arrependimento. Paremos de cantar. Vamos clamar e chorar, porque a nós convém, irmãos, o clamor. Maridos que estão aqui, esposas, pais, filhos, ouvir a palavra do Senhor. Há um juízo de Deus sobre nós. Nós precisamos entender isso. Não somos nós o centro, é o Senhor, a sua palavra. Quem tem que se adequar somos nós, não é a palavra. Isso desde o Velho Testamento até hoje. E será assim, irmãos, é baseado nessa palavra que Deus trará justiça a toda a terra. Pastor, mas que palavra negativa. Não, calma, não terminei. Deus sempre é um Deus de esperança, irmãos, porque Deus é amor. Deus é amoroso. Tudo que Deus faz, as lutas que Ele permite, as correções dEle, porque nós somos filhos, e por sermos amados de Deus, a promessa maravilhosa de Deus, ainda que o processo seja o cativeiro. Ainda que seja. Quando Deus escreve por boca do profeta Jeremias, Deus disse, não foi o Nabucodonosor que levou vocês para o cativeiro, fui eu. Eu desterrei vocês. Eu, o Senhor. E sabe, Deus estava com o povo lá no cativeiro. Deus jamais abandona seu povo. Quando você passa por lutas e provações e correções, você nunca passa sozinho. Deus, irmãos, permite com que nós passemos por lutas e adversidades, e Ele disciplina todo filho que Ele quer bem. Quando você for disciplinado pelo Senhor, agradeça. Agradeça a Deus, diz a Bíblia Sagrada. Porque quem não é disciplinado
Quem é deixado a fazer conforme quer é bastardo e não filho. A Bíblia diz que Deus corrige o filho. Por isso que quando nós, irmãos, teimamos em alguma coisa, Deus, na sua graça e misericórdia, Ele dá uma balançada em nós. Filho, preste atenção. E é amor, puro amor de Deus. É a esperança de Deus. Alguns veem nesse versículo aqui uma profecia. Uma profecia, quando ele fala que de Maressa e Adulão são duas cidades, extremos. É um Deus que vai de um extremo ao outro, que nos chama ao arrependimento, sinal de arrependimento. Cortem, rapem a cabeça, rasguem as vestes. Era um sinal físico de arrependimento. O profeta Joel vai dizer depois: rasguem o coração de vocês e não as vossas vestes, porque a gente acostuma a tudo que é religioso. A gente não tem dificuldade mais. Passou um pouco, o povo era costume rasgar as vestes, era costume rapar a cabeça, e fez daquele ato uma liturgia religiosa. Nós somos difíceis, irmãos. A gente faz do jejum uma dieta. A gente faz de uma adoração uma música de entretenimento e de academia. Nós somos difíceis. Nós transformamos as coisas conforme o nosso desejo. Por isso que vai indo, Deus fala assim: não precisa rasgar a roupa de vocês, não, estou cansado disso. Pode parar de jejuar, estou cansado disso. Podem parar de cantar, parem de fazer culto, eu não aguento mais. Deus diz ao profeta Isaías: eu estou cansado disso. Cansei do culto de vocês. Porque esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu cansei do culto de vocês. Não aguento mais. Ao invés de vocês rasgarem as vestes, rasguem o coração. E ao invés de vocês dedicarem ao jejum, pensem o que é justiça, misericórdia e humildade. Parem de ser só religiosos. É a mensagem do profeta. É dura, mas é cheia de amor, irmãos. Porque Deus é amor. Eu quero concluir essa mensagem com vocês dizendo que o juízo é necessário. Purificação dolorosa, mas essencial. O fogo refina. Por isso que quando a Bíblia vai falar de tribulação, fala sobre fogo. É o fogo que purifica. É a luta, a tribulação. Deus, na sua misericórdia, às vezes permite que nós enfrentemos algumas coisas. Semana passada eu fiz 3 visitas em hospitais que me arrebentaram na quinta-feira. Visitar hospital, irmãos, é a fraqueza humana exposta. Você já foi na pediatria? Irmãos, há muito sofrimento no mundo. Deus quer nos chamar ao arrependimento para que a gente perceba que isso faz parte do processo. Mas nós não estamos sozinhos. Deus só quer que nós tenhamos consciência e nos esforcemos. Não vamos querer aliar vida religiosa com pecado. Não vamos fazer isso. É irritante para Deus. Irritante. Deus quer que nós tenhamos um coração temente, que leva Deus a sério, que lê a palavra de Deus e diz o que Deus quer para a minha vida. O remanescente preservado, Deus cuida, Deus sempre mantém uma semente, a sua obra continua. Deus é um Deus de misericórdia. Há uma promessa de Deus, irmão, de restauração. Além do castigo, a redenção. Por isso, a mensagem, corandel, na presença de Deus, conhecer a palavra de Deus. O que Deus diz?
que Deus diz? Eu preciso conhecer a palavra. E parar de terceirizar isso. Uma oração alguém vai fazer por mim, a mensagem alguém vai ler para mim. Irmãos, nós precisamos ter o nosso relacionamento pessoal com Deus, ler a palavra de Deus. E hoje nós temos tanto recurso, irmãos. Você pode ouvir a palavra de Deus, fica ouvindo, eu ponho lá e fico ouvindo. Que mamata, que moleza, mamão com açúcar. Que coisa boa, ficar ouvindo. Estava viajando com minha esposa, falei assim, quero ler sobre os reis de Israel. Coloca aí no celular, vamos ouvindo, vamos viajando e ouvindo. Que mamata, irmãos. Esses aplicativos vão se levantar no dia do juízo contra nós, como diz o John Piper. Tudo. Imagina o apóstolo Paulo usando um painel de LED. Imagina Paulo dizendo assim, eu vou mandar uma mensagem. Irmãos, eu não pude ir, então eu estou mandando um vídeo. Assistam aí. Rapaz, com tanta facilidade que nós temos, irmãos, nós não lemos a Bíblia. Só falta a gente colocar inteligência artificial para orar por nós. E ele ora, e ela ora. E termina em nome de Jesus. Você vai terceirizar também a sua oração? Aí é o cúmulo. Não dá, irmãos. Cultivar a comunhão, oração constante, adoração sincera, viver em obediência, passos alinhados com a vontade de Deus. Porque nós somos pessoas tementes a Deus. Irmãos, o Deus que desceu para julgar, segundo a palavra do profeta Miqueias, é o mesmo que desceu em Cristo para salvar. Ele não apenas desceu, mas se fez carne, assumiu nossa dor, nosso pecado. Viver corandel é conhecer que estamos diante daquele que veio até nós, cheio de graça e de verdade, e que nos chama a viver para a sua glória, em temor, arrependimento e esperança. O mesmo Deus. O mesmo Deus. Vamos terminar lembrando isso à luz da palavra de Deus? Leia comigo, bem forte. E o reverência, santidade, arrependimento e esperança. A mesma mensagem do profeta Miqueias, profetizada há 740 anos antes de Cristo, em que ele confrontou o rei Jotão, o rei Acás e o rei Ezequias. E só não exortou outro porque morreu. Tinha que levantar outro. Miqueias teve um ministério de 52 anos. Dificilmente um profeta viveu tanto tempo assim. E Deus permitiu que Miqueias fizesse isso. Morreu Miqueias, morreu, toda palavra se cumpre e vai. E a palavra está nas nossas mãos. E o que não se cumpriu, ainda vai se cumprir. E a mensagem, a mesma mensagem. Deus nos chama ao arrependimento. E quer encher o nosso coração de esperança. Deus abençoe sua vida, sua semana. Encha seu coração de temor de Deus. Corandel. Perante Deus. Para a glória de Deus, em todo lugar. Em todo lugar. Deus tem acesso aos nossos relacionamentos interpessoais, profissionais, estudantis, financeiros. Deus está em todo lugar. A Bíblia diz: cale-se diante do Senhor toda a terra. Deus existe, irmãos. Deus existe. Ele tem tudo sob controle. Não existe um presidente, um rei nesse mundo
que não esteja debaixo da soberania de Deus. Nada. Mas mais nada, irmãos. Deus é soberano, é Deus que está no controle de tudo. E tudo caminha segundo a vontade dEle. O mundo não está à deriva. Existe um Deus soberano que tudo faz conforme lhe apraz. Você crê nisso? Então você deve estar com o coração tranquilo. Descansar no Senhor é a melhor coisa a fazer. Por quê? Porque Deus é poderoso. Requer de nós santidade, requer de nós arrependimento e quer que nós tenhamos um coração encharcado de esperança, porque Ele tem controle de tudo. Deus te abençoe. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Deus desceu para salvar. Ele veio buscar e salvar o perdido. Que Deus amoroso. Fique em pé, vamos orar, irmãos. Vamos agradecer a Deus pela palavra dEle. É tudo o que você precisa. Da palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tudo que aconteceu aqui, nesse fim de tarde, início de noite. Obrigado porque o Senhor nos trouxe para que nós adorássemos aqui o Teu nome. É verdade, somos imperfeitos, mas contamos com a Sua misericórdia e com a ajuda do Teu Espírito Santo que intercede por nós. Abençoa os meus irmãos e irmãs. Nós tenhamos uma semana consciente de que nós estamos na presença do Senhor. E que glorifiquemos o Senhor em tudo que formos fazer. Em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo seja sobre nós, amados, e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.